Oi, pessoal, boa tarde para vocês, ou bom dia, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele é um diário, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, e hoje eu prometo que vai ser um pouquinho mais rápido, até pela consistência do livro, tá bom? Da forma como o livro é organizado. Então, a aula vai ser um pouquinho mais breve. Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, Quarto de Despejo é uma obra muito triste, né? Como vocês já devem imaginar, é uma obra bastante triste, mas muito necessária ao mesmo tempo. Por isso que é um livro muito lido no Brasil, muito cobrado em vestibulares, é um livro muito necessário que retrata a realidade brasileira. Então, vamos ao livro. Carolina Maria de Jesus, ela é brasileira, né? Ela nasceu em Sacramento, dia 14 de março de 1914 e morreu em São Paulo, dia 13 de fevereiro de 77. A Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Morou desde 37 na favela do Canindé. Então, antes disso, ela morava lá em Minas Gerais, em Sacramento. Depois a mãe dela faleceu e ela ficou bastante perdida. E aí, com o seu primeiro filho, ela vai para a favela, vem para São Paulo e vai morar na favela do Canindé. Na época, as favelas estavam começando. Então, a gente tem a Carolina Maria, ela pegou bem esse início da formação das favelas, dos subúrbios, lá em São Paulo. Então, ela retrata bastante esse começo, né? Ela estudou até o segundo ano e ela já era letrada, né? Desenvolveu um grande gosto pela leitura e pela escrita. Então, ela vai repetir isso muitas vezes, como se fosse a própria salvação dela. Quarto de Despejo foi publicado em 1960. É o diário da Carolina Maria, desde 55 até 60. E ela vai falar um pouquinho sobre o que ela fazia, os dias, sua rotina como catadora de papel, como ela fazia para conseguir dinheiro, as suas angústias. E o maior tema, que é o tema mais recorrente na obra, é a fome. E como ela é sofrida. A fome dela e a fome dos filhos. Isso é muito triste mesmo. A Carolina Maria, ela retrata que não existe um futuro, não existe um amanhã, só existe o hoje. E o que fazer hoje para sobreviver hoje? Amanhã é problema de amanhã. Então, é uma obra bastante triste, bastante impactante. Quando o livro foi publicado, eles fizeram uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, que acabou em uma semana. Então, foi mesmo um best-seller, assim. Até hoje, venderam muitas cópias, milhares de cópias. Foi um livro traduzido para mais de 13 idiomas, e isso é muito impressionante devido à história, devido à época, e isso é muito bom mesmo, isso é maravilhoso, essa questão dessa tradução, que essa história da Carolina Maria pôde chegar a, em 13 idiomas, em diversos países, e girar aí o mundo, contando a história de uma favelada, de uma mulher solteira, negra, pobre da periferia. O que aconteceu? Existe, né, um jornalista, o Aldalho Dantas, que estava fazendo uma matéria sobre a favela e acabou descobrindo a Carolina Maria. Vou falar Maria Carolina por muito tempo, porque para mim é mais fácil do que Carolina Maria. Mas ele descobriu a Carolina Maria, e descobriu que ela tinha os diários. Então ele pediu para ver esses diários dela e a partir daí decidiu publicá-los. A princípio, eles foram publicados pelas revistas A Folha da Noite e o Cruzeiro. E depois de um tempo, ele elaborou esses diários num livro.
É claro que não estão todos na íntegra, tem aí um recorte para não ficar uma coisa muito maçante e muito longa, mas a gente percebe que, mesmo que tenham se passado 5 anos nos diários, a temática central é a mesma, o sofrimento é o mesmo, e todos os dias o sentimento que a gente tem é o mesmo. Quando a gente acaba de ler um dia do diário e começa outro, o sentimento é o mesmo. É muito interessante falar sobre a linguagem que ela usa, porque é uma linguagem objetiva, com muitas marcas da oralidade, só que ela é uma linguagem real. E, além de tudo, ela é suave. A gente consegue perceber até uma certa poesia na linguagem dela, quando ela fala sobre algumas coisas. Ela gostava muito de escrever, então ela retrata a sua realidade, mas com um toquezinho de poética que deixa tudo muito sutil, muito tranquilo, mesmo que ela esteja passando por tantas dificuldades. A leitura é tranquila, a leitura é leve, mesmo que o que essa linguagem esteja retratando não seja. Eu trouxe para vocês a nota dos editores, que fala um pouquinho sobre a linguagem. Veja só. Esta edição respeita fielmente a linguagem da autora, que muitas vezes contraria a gramática, incluindo a grafia e a acentuação das palavras, mas que, por isso mesmo, traduz com realismo a forma de o povo enxergar e expressar o seu mundo. Então, o Audálio Dantas, ele vai falar que, lá no prefácio dele, que ele não alterou a gramática. Ele fez muitas poucas alterações na linguagem da Carolina Maria, mas ele só fez alterações que eram gritantes para a compreensão do texto. Fora isso, é 100% o que ela escreveu. Então, eu trouxe para vocês o diário de um dia. Na verdade, eu nem trouxe ele completo. Ele tem ainda mais um ou dois parágrafos, um pouco mais que isso, porque não existe uma separação muito clara dos parágrafos para ela. Eu vou ler com vocês esse trecho que eu trouxe do dia 22 de maio, é do primeiro diário de 55, e do primeiro ou do segundo, não tenho certeza agora, acredito que é do primeiro. E vou ler com vocês, e a gente vai conseguir analisar um pouquinho melhor o que eu estou falando. Veja só. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas. Eles comeram. Tenho os metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com essas finezas? Então, a gente tem algumas coisas de vocabulário mesmo, né? Inconsciente, cozinhei, água. Coisas assim que a gente não consegue nem chamar de. São erros gramaticais, mas a gente consegue compreender o porquê desses erros. Tem a ver com o som, né? Com a sonoridade das palavras. Ela escreveu de acordo com o que ela fala, com o que ela escuta. Então, tá correto. O que a gente tem aí uma variação linguística, né? Que tange a variação linguística de uma fala oralizada, certo? E, além disso, já logo nesse primeiro slide que eu coloquei aqui, já dá para a gente perceber essa, esse encadeamento das ações que acontece durante o livro todo. A gente percebe que a Carolina Maria, ela usa algumas palavras que são até difíceis, umas palavras rebuscadas, que às vezes até quando a gente lê, a gente se pergunta, será que foi ela que escreveu isso? Ou será que o editor mudou? Mas foi ela mesma. É que são palavras que às vezes a gente lê e parece que elas são muito diferentes do contexto e de todo o resto que a Carolina está escrevendo. Mas é ela mesma que escreveu. Só que esse encadeamento das ações, a gente percebe que não tem uma sintaxe por detrás, é simplesmente sentença, ponto, sentença, ponto, sentença, ponto. A gente não tem grandes
frases longas, a gente não tem subordinações, a gente não tem... É sempre essa coisa da coordenada. Ponto, vírgula. Não tem nada muito difícil. Isso vem da escolaridade da Carolina, que ela só estudou até o 2º grau. Mas mesmo assim, olha que coisa maravilhosa que ela escreve com essa sintaxe até simples que ela carrega. E olha como é poético, vocês vão ver. Continuando, né? Onde já se viu favelado com essas finezas. Essas reticências são reticências da própria Carolina. Não fui eu que o coloquei, tampouco os editores. Isso é uma marca dela. Então ela coloca lá: os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Aqui foi comi um M. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Mas na verdade, eu comi o Mzinho aqui, só que aqui a gente teria que ter um acento, certo? Um acento é, um acento circunflexo. Mas ela não coloca. Mas o som é o que eu disse para vocês mais cedo, é o som. O som tá correto. E aí a gente vê que aqui também ela não faz a conjugação do verbo comer. Os meninos comem seria o correto, né? Mas você percebe que não é que ela não fez porque ela não sabe, porque ela coloca, eles gostam, eles comem. Ela simplesmente tirou daqui porque provavelmente é a forma como ela fala. E ela consegue diferenciar a sua fala da sua escrita, certo? Porque ela conjuga, várias outras vezes ela conjuga da forma correta. Só que aqui não. Então a gente percebe que provavelmente deve ser assim que ela fala, que ela falava, né? Então acaba que acontece esse desvio. Então vou ler de novo. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste viludo e e calça sede e calças meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne e fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura, ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. Pessoal, vejam esses 2 parágrafos aqui. Como é poético isso. Dura é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Com uma sintaxe tão pobre de recursos, eu quero dizer, tão simples. Olha o que ela faz. Ela faz poesia no meio de um diário, sem nem perceber que ela está fazendo. Isso é muito bonito. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede: mamãe, vende eu para Dona Julieta, porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existe brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver meus filhos passar fome, fui pedir auxílio ao propalado serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrola, a ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Então aqui, olha que tristeza, né? A filha dizendo à mãe: mamãe, vende eu para Dona Julieta porque lá tem comida gostosa. Olha a fome, como é doída, né? E aqui embaixo a gente vê que ela, outra vez a gente percebe que provavelmente realmente ela fala com uma fala que não é a que ela escreve, a oralidade é diferente da escrita, então eu sei que existe, não existem, sofrem, não sofre, então provavelmente é a fala dela. Mas ao mesmo tempo, ela usa palavras como pungentes. Olha só, como ela consegue
Tá vendo? Parece até descontextualizada a palavra pungente aqui, de tão rica que é quando a gente compara com a gramática desse texto. Mas mesmo assim, o texto tem essa fluidez, certo? E a Carolina Maria consegue, além disso tudo, consegue ser crítica no meio disso. Porque ela vai falar, olha só, a única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Por quê? Porque eles querem saber, isso tem a ver com a política, que ela vai criticar muito a política e os políticos que aparecem a cada 4 anos querendo votos e aí sim ajudam o povo. Fora isso, ela reclama muito e ela faz essa crítica, não é uma crítica velada, é uma crítica real. E para a gente terminar, a Carolina Maria, através dos seus diários, ela consegue mostrar para a gente essa literatura verdade, que retrata o seu cotidiano, que é muito triste, a sua vida difícil na favela. Então, ela vai retratar para a gente o que eu disse para vocês no começo, uma incerteza do amanhã. O que seus 3 filhos vão comer? O que ela vai comer? Como é que vai ser o dia que acordar chovendo? Como é que ela vai poder trabalhar para ganhar um dinheirinho para comprar uma carne que seja, um macarrão, um legume? Ela não vai conseguir. E ela vai retratar isso por meio de uma força muito grande que ela mostra pra gente, mas ao mesmo tempo de uma vulnerabilidade, mas que não a torna fraca, mas que a torna humana. Então, a gente vê que o letramento realmente a salvou, mas não a salvou da miséria, da pobreza, a salvou como ser humano, porque ela retrata muitas vezes que o que deixa ela feliz é escrever, é ler. Então, todos os dias, à noite, ela faz essa prática de escrever no seu diário, porque é o que contempla ela, é a felicidade dela. E a gente percebe que é através deste letramento que ela conseguiu realmente se libertar. Depois da publicação de seus diários, desse livro, O Quarto de Despejo, a Carolina Maria conseguiu se mudar da favela, ela foi para um bairro de classe média, depois se mudou mais uma vez. Então, ela conseguiu atingir o que ela sonhava tanto, que era ter uma casa, ter roupas, lugar para se cobrir, sapatos para os seus filhos que pediam o tempo todo, conseguiu dar, então, uma vida um pouco mais digna aos seus filhos. E foi tudo através do letramento. Então, olha a importância, né, da educação, das escolas e do letramento aí na vida de todas as pessoas. Pessoal, o livro, ele não é um livro denso no quesito literário. A gente consegue fazer essa análise dos diários, mas é uma análise que acaba ficando até um pouco mais superficial do que quando a gente compara com outras leituras que a gente fez. Mas é por causa do gênero. A gente não está analisando aqui um romance, nem tampouco uma novela, a gente está analisando os diários, então a gente vai ver eles de uma perspectiva geral. A leitura dos diários é muito interessante. Se vocês não tiverem tempo de ler o livro todo, leiam algumas partes, tá legal? Eu acredito que esse livro tem em PDF. Leia algumas partes. Essa versão aqui que eu tenho tem algumas ilustrações da Carolina Maria. São são bem bonitas, olha, e eles vão retratar um pouquinho da vida da Carolina Maria, que construiu o seu próprio barraco, que criou 3 filhos sozinha, nunca quis depender de homem, sempre disse isso o livro todo, que homem era só mais um problema na vida dela. Então, ela sempre foi independente e levou a vida dura, mas de uma forma mais leve a partir da escrita. Então, pessoal, é isso. Lá no plural tem alguns exercícios para vocês treinarem sobre o quarto de despejo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode entrar, pode não, entraremos ao vivo às 3 horas para esclarecer qualquer dúvida, certo? Muito obrigada e até logo.